Boa noite, telespectadores do Novo Canal. Bem-vindos a mais uma edição do Origem da Questão com o nosso convidado residente, o Dr. Duarte Graça, a quem agradeço uma vez mais o facto de partilhar connosco os estúdios do Novo Canal e refletirmos aqui sobre algumas questões. O doutor hoje traz-nos um tema pertinente, um tema, digamos, que não tem sido aflorado até nos vários espaços e programas do Novo Canal e que tem a ver com determinados símbolos, digamos, da nossa história, da nossa consciência coletiva, a importância que eles têm, o refrescamento que às vezes é necessário fazer sobre a importância destes, digamos, destes mesmos simbolismos, o impacto que eles têm mesmo nas comunidades. E, doutor, porquê a escolha deste tema? Um tema, como disse, que não tem sido retratado nas nossas várias emissões. Porquê este tema? Antes de mais, boa noite a toda a gente e boa noite ao Miguel. Pois, eu acho que este tema é extremamente importante abordar. No fundo, acho que tem a sua pertinência em qualquer altura. Estamos a falar de uma questão que... tem a ver com a nossa consciência coletiva, antes de mais? Exatamente, tem a ver com a nossa consciência coletiva, tem a ver com enfim, o espaço público que toda a gente, de certa forma, vai ocupando no dia a dia, tem a ver com os marcos históricos que existem no espaço público pelos quais vamos passando e, de certa forma, evocam para determinados aspectos da história consoante aquilo que é o nosso próprio conhecimento e a nossa consciência desses aspectos. E, portanto, acho que no fundo é um tema que tem sempre a sua pertinência e que, mesmo durante este tempo da pandemia, necessariamente foi abordado, porque têm surgido muitas questões, aliás, não só aqui em Portugal, mas no fundo esta é uma discussão que existe um pouco por todo o lado, e temos visto exemplos desde, por exemplo, nos Estados Unidos, no Reino Unido, da forma como esta questão, de certa forma, há cada vez uma maior urgência para avançar com discussões sérias sobre que tipo de figuras, que tipo de símbolos, que tipo de estátuas, de monumentos é que queremos ter no espaço público, é que queremos manter daqueles que existem, que, por exemplo, até as questões, muitas vezes até o nome de ruas, o nome de alamedas, toda esta questão que é importante abordar, porque no fundo nós estamos a atribuir a alguma localidade, ou estamos a atribuir a algum espaço a marca específica de, muitas vezes, de uma só pessoa. E, portanto, é fundamental percebermos se... O que o doutor me está a querer dizer, e corrija-me se estiver enganado, haver aqui uma nova abordagem neste... Sim, de certa forma, porque assim, nós no fundo temos visto, sobretudo, duas grandes perspectivas de certa forma, em confronto, embora haja, nestas posições, haja muitas nuances que é importante também ter em conta, mas no fundo é, por um lado, uma perspectiva de que começa com a noção de que o espaço público tem que ser adaptado e, portanto, nós não devemos, pura e simplesmente, manter as coisas como estão só porque é assim que elas existem neste momento. E, por outro lado, existe a resistência a essa alteração, que, de certa forma, considera que, independentemente daquilo que possam ser aspectos negativos que façam algumas pessoas pôr em causa o sentido que tem existir determinada estátua em algum local, ou existir determinado nome de rua, consideram que esses aspectos negativos não devem, de certa forma, não justificam que ou se retire ou relocalize a estátua, ou que se altere o nome da rua. Portanto, no fundo, são estas duas perspectivas. Independentemente, doutor, até para que nós telespectadores percebam isto fique mais claro, independentemente da simpatia ou não que determinado grupo ou determinado tipo de pessoa possa ter relativamente, ou a afinidade que possa ter relativamente àquela peça, àquela estátua. No fundo é isso, sim, digamos. Sim, até porque é importante perceber aqui que, portanto, há uma mensagem
muito, muito característica que passa, enfim, as pessoas muitas vezes não se apercebem, mas existe uma mensagem histórica que, no fundo, é transmitida seja pelo nome de uma rua, seja, como já referi, de estátuas, monumentos. E é necessário, é fundamental preservar esse legado, no fundo, digamos. Pois, lá está, existe, há dois aspectos muito importantes aqui e que de certa forma até são partilhados um deles até é partilhado por ambas as perspectivas, que é precisamente a importância de preservar a memória histórica. Só que a grande diferença nas duas perspectivas é sobre o impacto que isso deve ter precisamente no espaço público. Por exemplo, Mas aí não estamos já a cair, doutor, numa espécie de revisionismo. Preservar, não no sentido em que é importante percebermos que o significado de ter uma estátua no espaço público vai muito para além, pura e simplesmente, enfim, de consciência histórica. É também uma marca de celebração de determinada pessoa. E quando celebramos uma pessoa e não, por exemplo, um feito específico, enfim, sabe-se que há muitos monumentos e espaços que têm, de certa forma, evocações a momentos específicos, a causas em específicos e não a alguma figura reconhecida. Mas quando existe essa celebração de uma figura reconhecida, é preciso pensar se efetivamente isso faz sentido à luz da consciência que nós temos atualmente. Porque um dos argumentos que existe do lado de quem considera que, de certa forma, não se deve avançar com este repensado do espaço público, é precisamente que pode haver algum tipo de adaptação sem ser necessário ou remover alguma estátua ou alterar o nome de uma rua para eventualmente chamar quer dizer, para dar consciência às pessoas dos aspectos negativos daquela figura. Às vezes é sugerido, por exemplo, colocar uma placa que possa refletir tanto os aspectos positivos como os negativos. Mas o grande problema é que isso não retira da noção que quando temos a estátua de alguém ou quando temos o nome de alguém numa rua, isso não deixa de ser uma celebração daquela pessoa. E quando é uma celebração de alguém que tem aspectos negativos, por exemplo, um dos grandes focos que tem havido é sobretudo em figuras que contribuíram para a cultura da escravatura e do colonialismo. Eu ia precisamente focar essa questão, doutor. Que no fundo é das mais relevantes, sobretudo para países europeus como Portugal ou como Reino Unido, por exemplo, que houve aquela estátua de Edward Colston, uma pessoa que no fundo, enfim, embora a cidade onde viva, de certa forma, e ele tivesse contribuído para o desenvolvimento económico, o grande problema é que esse desenvolvimento económico assentou sobretudo na escravatura. Mão de obra escrava, digamos. Exatamente. E o grande problema de celebrar uma figura assim pelo lado de ter contribuído para o desenvolvimento económico, de certa forma, mesmo que se tenha consciência que, enfim, do aspecto, do grande aspecto negativo, como é evidente, de que isso assentou em mão de obra escrava, não deixa de ser uma celebração que eu acho que não tem sentido à luz, sobretudo à luz dos valores que partilhamos enquanto sociedades democráticas hoje em dia. Isto porque não é, de certa forma, julgar o passado com os olhos do presente, mas é perceber que o espaço público existe no presente e, portanto, tem que ser adaptado àquilo que são
os nossos valores. Portanto, eu, se eu bem entendi, doutor, não defendo um revisionismo, obviamente, o que o doutor está a querer dizer, e até para que os nossos telespectadores também entendam, consigam de alguma forma absorver esta informação, é que, portanto, independentemente da associação que possamos fazer relativamente a determinada peça, artefacto ou mesmo estado, portanto, independentemente de ele estar conotado a um determinado evento ou da figura ou de retratar uma determinada imagem que, à luz dos nossos valores, como disse há pouco, poderá suscitar alguma controvérsia, no fundo o que o doutor, e a mensagem que o doutor está a querer veicular é que deve haver uma aceitação portanto, desse artefacto, dessa imagem, dessa estátua. Não, eu acho que deve haver um questionar em relação ao espaço público. Acho que, por exemplo, quando falamos de educar as pessoas para a memória histórica, para a consciência coletiva daquilo que daquilo que foram passos históricos relevantes para a forma como nós existimos hoje em dia, acho que existe todo um conjunto de espaços museológicos, museus que são destinados precisamente a contribuir para essa educação, a contribuir para essa consciencialização. Isto para além daquilo que já é o nosso percurso escolar, em que supostamente deveríamos aprender sobre estas questões de uma forma que nos suscitasse pensamento crítico e reflexão precisamente sobre aquilo que é, sobretudo, os aspectos negativos do nosso passado, que ainda têm repercussões no presente. E, portanto, Portanto, o doutor defende sempre uma perspectiva crítica, é isso, digamos, uma leitura crítica. E o meu problema com a questão com o argumento de que as coisas devem ser mantidas no espaço público como estão, porque de certa forma, enfim, alterá-las seria apagar a história, é que não existe nenhum apagar na história. Aliás, na verdade, o apagar da história acontece quando consideramos que deve ser mantido o espaço público tal e qual como está desde há já muitos anos atrás, porque isso, de certa forma, inibe-nos de pensarmos seriamente, de pensarmos criticamente sobre esses grandes aspectos negativos no nosso caso, da história de Portugal, porque é a glorificação de uma figura. Se nós pensamos, uma estátua, lá está, não serve só o propósito de evocar a memória histórica, é a glorificação de uma determinada figura. E essa glorificação não é compatível com a noção de pensarmos criticamente, de refletirmos sobre aquilo que foi um legado que, por mais que, de certa forma, tentemos... Mas esse legado é reconhecido, doutor? Sim, mas a questão é que quando procuramos... Embora, obviamente, que isto depois também, como o doutor acabou agora de dizer, isto depois, do ponto de vista, por exemplo, se abordarmos a questão dos descobrimentos, aquilo que foi a descoberta de outros continentes, obviamente que depois há aqui outras questões que estão associadas, nomeadamente a questão da escravatura, que o doutor de alguma forma já... Exatamente, e a questão é mesmo essa, é que nunca, o pior que podemos fazer é tentar dissociar as coisas, porque muitas vezes... E esse é um lado da questão, é isso que o doutor me está a dizer. Há que ver aqui, há que ter uma amplitude maior. Ora bem, muitas vezes o que acontece, e isto também porque recorrentemente surge a discussão sobre, precisamente sobre a questão do nosso histórico de exploração marítima, até a questão sobre o melhor termo a usar sobre a questão, até o próprio termo de descobrimentos, de certa forma, é posto em causa por historiadores e por sociólogos. Mas, doutor, desculpe interromper, isto obrigaria uma mudança de paradigma, portanto, e da própria narrativa, por exemplo, ao nível dos estabelecimentos de ensino, aquilo que é ministrado, aquilo que é veiculado. Mas a importância disso, e lá está, esta é a questão, porque quando existe, ou quando algumas pessoas apontam a necessidade de de certa forma, uma mudança de paradigma, algo radical, no fundo,
há pessoas que têm a perspectiva que isso significa necessariamente, lá está, revisionismo, significa apagar a história, mas na verdade aquilo que nós verificamos, por exemplo, só ao nível dos currículos, acho que se chegou a falar disso num dos programas da primeira temporada, quando nós olhamos para os currículos escolares no domínio da história, esta é a realidade. A questão da escravatura quase passa ao lado. É uma referência muito breve naquilo que é uma espécie de contextualização na base de Portugal descobriu muitos locais da perspectiva europeia, como é evidente. Permita-me só havia uma povos. pequena provocação, doutor. Na sua ótica, é uma perspectiva, uma visão demasiado simplista da história. Sem dúvida. Não, aliás, eu lembro-me bem da forma como aprendi, história, e enfim, tendo 23 anos, estamos a falar dentro do espaço de mais ou menos uma década, e o currículo, entretanto, calculo que não tenha mudado assim tanto, e portanto a verdade é que a forma como se ensina a história coloca grandes questões como a escravatura, como os enormes problemas que existem de um povo, de certa forma, submeter outro povo à sua vontade. Isso praticamente não é abordado, é literalmente um pormenor, porque aquilo que é realçado, na verdade, é esta perspectiva de que Portugal descobriu muitos sítios da perspectiva de povos europeus que ainda não tinham lá chegado, e Portugal contribuiu, até existe esta perspectiva, contribuiu para o desenvolvimento dessas localidades que descobriu da perspectiva europeia, contribuiu para o desenvolvimento dos povos da zona, mas praticamente passa ao lado a referência às atrocidades. E outras questões são igualmente importantes. Passa ao lado a referência, a repressão que existiu, passa ao lado a referência, a noção de que esta relação que hoje existe entre Portugal e países que de certa forma teve sob o seu domínio no passado, Mas isso também não há um património partilhado, um património cultural partilhado, mas é importante perceber que foi construído na base dessa relação de domínio, não foi na base de uma relação cooperante, amigável, cooperante. E, portanto, mesmo quando vemos, de certa forma, da parte, por exemplo, com Angola já houve algumas tensões diplomáticas em relação a esta questão, porque eu acho mesmo que Portugal, ao nível do seu governo, ao nível das suas figuras de Estado, das pessoas que representam o país, ainda não tomamos total consciência de que existe uma dívida histórica aqui para com e é necessário repor essa dívida, digamos. Exatamente. E isso... Mas, doutor, permita-me só interromper, que eu gostava de colocar uma outra questão e voltar um bocadinho mais atrás. Esta perspectiva da história na sua ótica, e queria que focasse um bocadinho nesse tema, esta perspectiva da história, digamos, esta visão da própria história, e que ainda hoje de alguma forma está presente e não apenas ao nível dos próprios currículos, como o doutor há pouco enfatizou, mas esta perspectiva de alguma forma pode-se justificar com o facto do país ter vivido, por exemplo, 40 anos sob um regime governado por um governo, digamos, mais... o governo, refiro-me ao Estado Novo, ao governo de António Oliveira Salazar. Isto de alguma forma entronca na perspectiva do próprio Estado Novo, e considera que essa perspectiva ainda hoje está presente na forma como nós, por exemplo, muitas vezes dissecamos e olhamos para determinadas coisas, e até nos modelos de cooperação até com outros povos. Sim, em grande medida sim. É evidente que quando um regime ditatorial domina um país durante tanto tempo, há determinadas marcas de sociedade, digamos, de perspectiva mais geral sobre a história que prevalecem e que demoram muito tempo de certa forma, a serem dissipadas. E, sobretudo,
melhor, demoram tanto mais tempo quanto mais demoramos a percebermos da importância de termos uma perspectiva crítica da história e termos uma noção integral daquilo que foram os acontecimentos históricos que estiveram na base do desenvolvimento e da evolução de Portugal enquanto E país. temo que essa perspectiva crítica esteja a desaparecer, doutor? Eu acho que tem havido, que se têm introduzido debates muito importantes ultimamente que estavam a faltar há uns anos atrás, mas como é evidente, quando se introduz um debate tão sensível como esta questão, e é natural que seja sensível porque estamos a falar daquilo daquilo que as pessoas sentem como parte da sua identidade, que é a questão, não é? A perspectiva histórica. E o grande problema que nós temos é precisamente que muita gente tem, de certa forma, sofre daquilo que foi, por exemplo, a questão, quando falamos apenas da questão da guerra colonial, há muita gente que tem uma perspectiva, enfim, que pode até ter consciência de que foi errado, porque, como é evidente, estamos a falar de povos que se queriam libertar dessa relação de domínio que existia na altura, digamos, sobre os seus países. Mas há pessoas que podem perceber isso, mas, por exemplo, tendo estado envolvido na guerra colonial, tendo sido peão, digamos, do regime salazarista para continuar a repressão sobre esses povos, de certa forma tem uma perspectiva um bocado complicada, no sentido em que pensa que todo o sofrimento que testemunhou e pelo qual passou enquanto peão dessa guerra foi praticamente em vão. Não havia sentido naquilo e, portanto, é muito difícil as pessoas muitas vezes lidarem pessoalmente com esta questão quando têm essa perspectiva e, sobretudo, têm que ter uma perspectiva autocrítica daquilo que foi o seu papel em contribuir para este conflito, mesmo que, de certa forma, sob ordens e sob obrigação por parte do regime salazarista. E, portanto, é uma questão muito complexa e que exige mesmo que o próprio governo, que as autarquias contribuam para abrir espaços de discussão sobre esta questão. Que não é fácil, como o doutor já admitiu. Exatamente. Mas as novas gerações acreditam que estão sensíveis e podem dar aqui um contributo. Exatamente. Mas é importante, como é evidente, envolver todas as gerações, envolver o máximo de pessoas possível, precisamente porque quando existe alguma perspectiva enfim, partilhada por muita gente, que as pessoas acham que é posta de lado neste debate, isso pode criar muito ressentimento em relação a este tipo de alterações, em relação a este tipo de abordagem daquilo que é o espaço público e, portanto, é muito importante envolver o máximo de pessoas, de agentes e de atores, digamos, para se chegar a uma conclusão que eu acho que é desejável, que nada na nossa história deve ser apagado. Nós, pura e simplesmente, devemos ter consciência de que, quando analisamos algum aspecto da nossa história, temos que o fazer integralmente. E relevar até ao aspecto crítico, digamos. Exatamente. Perceber, contextualizar na totalidade, independentemente de nos sentirmos confortáveis com isso ou não, e também chegar à conclusão de que isso tem que se refletir no nosso espaço público, tem que se refletir nas pessoas que nós decidimos celebrar e não por isso simplesmente deixamos andar e deixamos a rua ter determinado nome ou deixamos aquela estátua naquele sítio só porque já existe assim há muito tempo. Não, nós temos que pensar que este espaço público, por onde andamos todos os dias... De alguma forma repensar o espaço público também. Exatamente, digamos. Porque é uma coisa perfeitamente natural
nós. Doutor, nós deixa-me temos falar em esta espaço ideia público. Eu fluida. recordo-me que não há muito tempo, há algum tempo atrás, não posso precisar os anos, houve aquela questão em Santa Combadão, que obviamente foi divulgada até a nível nacional, com próprios, corrija-me se estiver enganado, suponho que foi com um monumento que foi criado lá em Santa Combadão, terra natal de António Gabeira Salazar, e aquilo suscitou de um lado movimentos contrários, prós e contras, portanto, aquilo que se pretendia fazer. Isto são exemplos vivos, que permanecem vivos e que, obviamente testemunham de alguma forma as perspectivas diferentes que as pessoas têm também relativamente àquilo que se faz no espaço público e àquilo que se coloca em determinado local. Exatamente, e houve até a questão da discussão sobre um proposto museu sobre Salazar, que lá está, isto tem precisamente a ver com a consciência que se tem sobre para que é que serve um museu, para que é que serve uma estátua. A questão, por exemplo, de haver um museu específico sobre Salazar, o grande problema de olhar as coisas dessa forma é que não existe um sentido propriamente dito em analisar e pensar a vida de Salazar. O sentido que existe é analisar e pensar tantas vidas que foram destruídas pelo regime salazarista. É aí que deve estar o foco, e nós temos excelentes exemplos de museus, seja do Aljube, seja em Peniche, a ex-prisão da PIDE, seja no Porto, onde se está a tentar desenvolver Estamos preparados para fazer esse debate, doutor? E eu acho que é muito difícil ter ideia se, por exemplo, a maioria da população está preparada para fazer esse debate. O que eu acho importante é que as instituições públicas e as pessoas que têm esta preocupação, de certa forma, contribuam para chamar pessoas para este debate, chamar pessoas para esta discussão, para esta reflexão que é tanto individual como coletiva, e acho que isso não deve depender propriamente da situação em que estamos, porque o meu receio é que, aliás, isto não tem só a ver com esta questão, mas tem a ver com muitas, é que quando achamos que, de certa forma, muita gente não está preparada para determinado debate, isso só contribui para atrasar a discussão de uma questão que se torna cada vez mais urgente. Doutor, disse há bocadinho que, e gostava também de ouvir sobre isso, falou há bocadinho que Portugal tem uma dívida para com países que estiveram sob o seu domínio, ainda há relativamente pouco tempo, no século XX, meados do século XX. Temos conseguido de alguma forma pagar essa dívida? Tem havido um esforço no sentido, na sua ótica, no sentido da classe política, de pagar pelo menos essa dívida? É assim, não há dúvida que temos relações estreitas com esses países, mas lá está, eu acho que muitas vezes ainda é muito baseado naquilo que foi, ainda é muito influenciado, de certa forma, pelo peso do passado, e acho que se nota que Portugal, de certa forma, ainda não reconheceu institucionalmente todas as atrocidades, todos os crimes que foram cometidos no passado contra todos estes povos. E acho que também é uma tarefa hercúlea, não é, doutor? Isso continua a ser, sim, uma claro. Tarefa hercúlea. Acho que, de certa forma, isso continua a ser uma espécie de elefante na sala nas relações diplomáticas, relações de Estado que temos com esses países, mas, como é evidente, dívidas históricas são coisas que demoram muito tempo a saldar. E como é evidente, nunca, independentemente daquilo que se faça, como é evidente, nunca nada vai apagar aquilo que foram os crimes, as atrocidades cometidas no O próprio processo de passado. descolonização, as feridas que deixou e tudo. Exatamente, e é importante termos consciência, mantermos a consciência coletiva
daquilo que foram enfim, a repressão feita em nome de Portugal, porque continuará a ser sempre relevante evocarmos essas questões, porque, enfim, de certa forma tem a ver com a nossa identidade enquanto povo, e não podemos dissociar essa questão daquela noção, de certa forma, romântica que ainda existe, de que Portugal descobriu muitas terras, Portugal contribuiu em grande medida para a globalização. Nunca podemos separar estas duas dimensões. E isso, lá está, tem... O Bloco de Esquerda, doutor, está disponível para fazer de alguma forma este debate? Sim, aliás, é importante nós termos noção que uma das marcas de que este debate é urgente, e que é urgente consciencializar para a noção de que repensar o espaço público não é apagar a história, é aquilo que vimos, por exemplo, na sequência da morte de Marcelino da Mata, que foi um oficial que teve um papel muito negativo da perspectiva daquilo que é a repressão sobre os povos em África, da parte do regime salazarista. Mamadou Ba fez uns comentários sobre isso nas redes sociais, que, independentemente da perspectiva que se possa ter desses comentários, a verdade é que isso nunca pode fazer as pessoas achar que se justifica, por exemplo, a petição que surgiu a exigir a deportação de Mamadou Ba. É uma coisa, quer dizer, mostra bem a aliança que existe na perspectiva de muitas pessoas entre a negação daquilo que é o lado mau da história, de certa forma, e o racismo e a xenofobia que este tipo de iniciativas, entre aspas, demonstram, quer dizer. Deduz, doutor, que a sociedade portuguesa continua a ter uma visão parcial daquilo que diz, quando olha para determinados eventos, para determinados acontecimentos históricos? Sem dúvida que é um problema estrutural. Aliás, eu posso só fazer... Isso molda depois, lá está, este tipo de manifestações racistas e xenófobas contra um cidadão português. É importante. Mamadou Ba é um cidadão português como qualquer outro. E a questão é que nós vemos, por exemplo, só aqui onde eu vivo, em Penafiel, já o ano passado falámos especificamente sobre isso. Existe a questão nas celebrações que existem por volta de julho todos os anos. Existe os por altura bailes das festas da cidade, é isso, não é? Exatamente, os bailes dos ofícios. E um dos bailes que, de alguma forma, é importante perceber primeiro que estes bailes dos ofícios estiveram interrompidos durante décadas, que deixaram de ser uma marca dessas celebrações. E foram trazidos de volta, por volta de, julgo, 2010, 2011, pelo executivo PSD-CDS, na altura ainda de Alberto Santos. E aqui está o grande problema de falhar a perspectiva crítica da história. Tal dimensão crítica. Um dos bailes dos ofícios, entre aspas, que introduziram na mesma, mesmo décadas depois de sairmos de acabar essa relação colonial formal de Portugal com os muitos países que ocupou no passado, introduziram na mesma o chamado baile dos pretos, que no fundo é pessoas brancas pintarem-se de preto, vestirem as supostas vestes que evocam precisamente para esse passado esclavagista, mas de uma forma
de nada crítica, mas na verdade aquilo que só se assemelha quase a gozar com a situação, mostra uma insensibilidade para com essa realidade histórica, que eu acho que é demonstrativa dessa falta de perspectiva, de pensamento crítico sobre esses marcos históricos. Quer dizer, acho que esse tipo de manifestações que continua a haver, não só aqui em Penafiel, mas um pouco por todo o país, de pensar que, enfim, aquilo que no passado passou por cultura tem necessariamente de continuar a passar por cultura no presente, acho que é extremamente problemático e mostra como, do nível das próprias instituições, ainda há muito a fazer para evoluir no sentido de não promover este tipo de coisas. Porque isto é a Câmara, é uma junta de freguesia que promove esta demonstração de insensibilidade histórica. Como é evidente, uma coisa é a questão, são os outros ofícios, pedreiros, e entre outras coisas que estamos a falar de uma matriz cultural que faz parte da própria identidade do Conselho. Que faz parte da identidade do Conselho. Mas isto não faz. Aquilo que se faz através do Baile dos Pretos é, pura e simplesmente, não é nada menos do que ridicularizar os povos negros que tiveram sobre a repressão que foi feita em nome de Portugal. E, portanto, isto é esse tipo de expressão, entre aspas, cultural, que nós temos que repensar muito criticamente, sob pena de, não o fazendo, continuarmos a ter este tipo de manifestações que, em certa medida, também dividem a sociedade portuguesa quase entre os verdadeiros portugueses, que muita gente considera que são os portugueses brancos, e todos os outros que são, pura e simplesmente, quase um apêndice de Portugal que tem a ver com a nossa história, quer dizer. Doutor, vamos ter que terminar o nosso debate. Claro, mas só para terminar dizendo que a grande importância disto é precisamente porque também molda o tipo de relações entre diferentes comunidades que fazem parte da sociedade portuguesa. E muitas vezes suscitam este tipo de conflitos que nós vemos. Exatamente. E daí a urgência para a questão de repensar o espaço público, não porque isso resolva todos os problemas que têm a ver com o racismo, com a xenofobia, ou todos os problemas que têm a ver com tensões históricas, mas porque... Até porque há outros fatores, obviamente. Exatamente, mas porque é uma das dimensões de resolver esse problema, e é muitas vezes uma das dimensões que passa ao lado, precisamente porque há tanta gente que acha que é um mero pormenor de toda esta discussão, quando na verdade não é. É a forma, o espaço público é a forma mais visível da evolução de uma sociedade, digamos, e portanto daí a importância de abordar isto. Doutor, obviamente um tema pertinente, foi a primeira vez que abordamos este assunto e obviamente um tema que suscita outro tipo de comentários. Aliás, e na sequência daquilo que o doutor acabou de dizer, começam já a surgir alguns estudos. Eu, porventura, recordo-me, assim, muito rapidamente, de um penafidense que tem um estudo, o Vítor de Sousa, que é um penafidense que tem um estudo também nesta área, no domínio daquilo que é a Portugalidade, e que tem, de alguma forma, através desses estudos, tentar desconstruir alguma narrativa relativamente àquilo que foi Portugal, à consciência histórica e a determinados eventos e a determinados factos. Um trabalho que vale a pena seguir. Isto atalho foi-se, e na sequência daquilo que o doutor acabou de dizer. Eu agradeço-lhe uma vez mais, doutor, o facto de ter partilhado connosco este tema, e aproveito para me despedir e para me despedir dos telespectadores. Obrigado pela preferência, boa noite.